A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD comentada online. Dessa vez eu estou aqui para apresentar um panorama do que vamos estudar nas lições bíblicas CPAD adulto no primeiro trimestre de 2022. Pela bondade de Deus, eu sou o pastor Mário Luna e vamos fazer esse panorama para você ter uma ideia do que vamos estudar. Será edificante, será uma bênção. A revista do próximo trimestre, primeiro trimestre de 2022, tem como tema a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Está aí a foto, né, a imagem da revista e também o livro de apoio que é realizado pelo pastor Douglas Batista. Vamos conhecer um pouquinho do pastor Douglas Batista. Ele é pastor, líder da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal, doutor em teologia sistemática, mestre em teologia do Novo Testamento, pós-graduado em docência do ensino superior e bibliologia, que é o assunto dessa revista. Dentro da teologia, essa revista está tratando de bibliologia. E licenciado em educação religiosa e filosofia, presidente da Sociedade Brasileira de Teologia Cristã Evangélica, do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e da Ordem dos Capelões Evangélicos do Brasil. É o segundo vice-presidente da Convenção dos Ministros Evangélicos da Assembleia de Deus, das Assembleias de Deus de Brasília e Goiás, além de diretor-geral do Instituto Brasileiro de Teologia e Ciências Humanas. Então, o pastor Douglas Batista é um homem que realmente tem uma capacitação dada por Deus para falar deste assunto que vai tratar de bibliologia. Um assunto que eu tenho um grande apreço, afinal de contas já dei aula de bibliologia há mais de 20 anos, já estava dando aula de bibliologia no seminário, mas realmente a matéria dentro da teologia que mais eu tenho abraçado é a interpretação bíblica. Tem a ver com a exposição da palavra, tem a ver com pregação expositiva, é a hermenêutica, interpretação bíblica dentro da exegese também, tá bom? Então, vamos lá. Ler e compreender a Bíblia é um desafio. Você concorda com essa afirmação? Nesse trimestre, primeiro trimestre de 2022, vamos enfrentá-lo, tá? A primeira lição, que é a lição de número 1, começando aí no mês de janeiro, 2/1 de 2022, você pode acompanhar a data de cada lição, vai estar aí, eu não vou estar falando, mas você pode ver conforme eu for passando os slides, tá bom? A autoridade da Bíblia, esta é a primeira lição. Do que isso vai tratar? Por que o nosso casamento, a nossa família, a nossa profissão e as suas demandas éticas devem estar de acordo com a Bíblia? Por que a Bíblia é a autoridade final para nós? Essa é uma pergunta importante. Muitas pessoas tomam decisões baseadas no que pensam, no que acham, no que disseram, mas não no que a Bíblia diz. A Bíblia é autoridade para a vida do cristão tomar suas decisões. Na lição de número 2, vamos estudar a inspiração divina da Bíblia. O que faz a Bíblia ser diferente de todos os outros livros? Por que a Bíblia está acima de literaturas famosas, como as obras clássicas? A resposta para essas perguntas está na transformação que o leitor sofre dentro de si, de dentro para fora, enquanto lê a Bíblia com auxílio do Espírito Santo. Por isso, uma pessoa não cristã, ela não vai ter transformação quando lê a Bíblia, porque ela ainda, na verdade, não reconhece Jesus como Senhor, não recebeu uma nova vida. Mas uma vez que você receba uma nova vida, você aceitou Jesus, quando você estuda as Escrituras, eu estudo as Escrituras, elas transformam a nossa vida. Lição de número 3, a inerrância da Bíblia. Do que vai tratar essa lição? A mensagem da Bíblia não contém erros. A palavra de Deus é incorruptível e, por isso, plenamente confiável. Logo, nessa lição teremos o objetivo de mostrar que a Bíblia é verdade em tudo o que diz. Não há contestação sobre isso. Lição de número 4, a estrutura da Bíblia. Conhecer a estrutura da Bíblia é importante para manejá-la bem. Se eu não conheço a estrutura, eu não manejo bem. Eu tenho a Bíblia. Aí alguém diz assim, abra a sua Bíblia no livro de Amós. Eu estou procurando o livro de Amós no Novo Testamento. Abra a sua Bíblia na carta de Filemão. Eu estou procurando no Antigo Testamento. Então eu preciso conhecer a estrutura da Bíblia para manejá-la
Bem, memorizar as escrituras e amá-la não são opções excludentes, ou seja, nós temos que memorizar e precisamos também ao mesmo tempo amar. Muito pelo contrário, os antigos decoravam as escrituras porque a amavam, ou seja, eles memorizavam. Inclusive, a etimologia da palavra decorar, o sentido, tem como fonte a palavra coração. Por isso, a importância de conhecer a estrutura do livro que amamos. Quem ama a Bíblia procura manejá-la muito bem. Ou seja, você precisa saber os livros que estão no Antigo Testamento, os livros que estão no Novo Testamento, quantos livros tem no Antigo, quantos livros tem no Novo, como é dividida a Bíblia para podermos ter uma compreensão melhor. Tudo isso essa lição vai abordar. Lição de número 5. Como ler as escrituras. Aí está dentro da área que eu me empenho, que é a interpretação bíblica, a parte de exegese, tá bom? É muito boa essa revista, o assunto que está sendo, a temática que está sendo tratada. Se é importante conhecer a estrutura da Bíblia para bem manejá-la, mais importante ainda é lê-la adequadamente. É por isso que aqui no canal eu tenho Expondo as Escrituras. Estou expondo a carta de Pedro, que é ler, explicar e aplicar as verdades daquele texto para as nossas vidas. E também o livro de Salmos. Não são poucos erros e os enganos por causa da má interpretação das escrituras sagradas. Por isso temos de dar a devida importância ao assunto que impacta diretamente a qualidade da fé do leitor da Bíblia. Por que impacta diretamente? Porque se eu entender a Bíblia errado, eu vou aplicá-la errada. Se eu aplico errado, eu vou fazer as pessoas terem esperança de coisas que Deus não está prometendo e que Deus não falou, ou que é algo que foi apenas para o tempo do Antigo Testamento, que não é para a igreja nos dias de hoje. Então interpretar a Bíblia é fundamental. Eu, no meu ponto de vista, vejo que de todas as matérias da teologia, a questão da interpretação da palavra, a bibliologia, que estuda as escrituras, e a hermenêutica, que estuda a interpretação da palavra, são matérias imprescindíveis. Sem uma boa interpretação, nós temos doutrinas que são totalmente contrárias, então temos que nos dedicar a interpretar a palavra de Deus. Que tenhamos sabedoria do alto para ler a Bíblia e compreendê-la adequadamente. Deus ilumina a nossa mente, mas precisamos usar as regras de interpretação para fazer uma boa interpretação. Ler e interpretar a Bíblia de maneira adequada deve ser o objetivo de todo aluno da escola dominical. As pessoas precisam aprender a necessidade de interpretar. Como compreender os ensinos de Jesus nos evangelhos? Como aplicar hoje a mensagem do apóstolo Paulo em suas epístolas? Como aplicar as mensagens do Antigo Testamento para as nossas vidas? Sem dúvida, essas questões nos motivam para a presente lição. Lição de número 6. A Bíblia como um guia para a nossa vida. Nessa lição temos como propósito mostrar que a Bíblia é o verdadeiro guia para a nossa vida. Quem põe em prática seus ensinamentos será considerado um verdadeiro sábio. A Bíblia é um livro divino que nos ensina a sabedoria de todas as áreas da vida. Neste livro está presente o que precisamos para viver de maneira que glorifique a Deus, que venhamos permitir que a Bíblia seja o guia da nossa vida. Entenda uma coisa, eu certa feita ouvi o seguinte: o tolo não aprende com seus erros, o inteligente aprende com aquilo que ele faz de errado e não comete mais, mas o sábio, ele aprende olhando os erros que as pessoas cometem. Isso não quer dizer que ele não cometeu erros, mas ele mais aprende com os erros das pessoas e evita fazer aquilo. Nós precisamos aprender através de ler as escrituras aquilo que é bom e aquilo que é ruim para a nossa vida e não praticar o que é ruim, mas praticar aquilo que é bom. Por isso, a Bíblia é um guia para a nossa vida. Lição 7. A Bíblia transforma pessoas. Nessa lição veremos que a palavra de Deus é viva, que ela anula os conselhos do mundo e nos torna humildes. Se você se alimenta só das coisas do mundo, você não vai saber, realmente não vai ter transformação de vida. Mas se você se alimenta da palavra de Deus, você pratica a palavra de Deus, haverá transformação de vida. Ou seja, a Bíblia transforma a vida da pessoa inteira. Só a palavra de Deus pode transformar a vida de um pecador dominado pelos vícios mais profundos da alma. Não estamos falando aqui apenas de um vício de bebida, um vício de cigarro, um vício de drogas, mas estamos falando tudo que tem a ver com a natureza pecaminosa. Por isso, quando falamos de leitura da Bíblia, interpretação e aplicação, ler o texto,
explicar o texto e aplicar o texto. Eu faço isso no Expondo as Escrituras. Falamos de algo que determinará o futuro eterno de uma pessoa. É por isso que eu tenho muito cuidado, muito temor e muito tremor ao expor as Escrituras, seja no canal aqui do YouTube, seja nas pregações aonde eu vou, ensino aonde eu faço. Por quê? Porque eu estou lidando com vidas e o que eu vou ensinar pode mudar a situação daquela pessoa. Mas se eu ensinar algo errado, ela vai acreditar em algo errado, ela vai seguir algo errado, e essa não é a minha missão. A minha missão é ensinar o caminho do Senhor, aquilo que ele diz. Lição 8. A lei e os evangelhos revelam Jesus. A lei esboça o plano de redenção em Cristo confirmado pelos evangelhos. Deus se manifesta na lei e os evangelhos cumprem aquilo que foi dito. Por isso que o Pentateuco e os evangelhos têm relação profunda na revelação da pessoa de Jesus Cristo. Quando o cristão lê o Antigo Testamento, ele tem o Novo Testamento como base, principalmente nos evangelhos. Então ele lê o Antigo Testamento e o Novo Testamento é a base, principalmente os evangelhos, para compreender a lei. Por isso compreendemos que toda a Bíblia tem como tema principal a pessoa bendita de Jesus Cristo. E a pergunta é, por que muitas mensagens, a maior parte dos pregadores gosta de pregar no Antigo Testamento e por que eles não apontam para Jesus? Já que toda a Bíblia tem como personagem principal o próprio Filho de Deus. É importante meditarmos nisso. Lição 9. As histórias e poesias falam ao coração. Nessa lição, teremos uma visão panorâmica dos livros históricos e poéticos. Devemos compreender que as narrativas presentes nos livros de Josué, a Crônicas, apresentam as experiências de Israel com o seu Deus. Tá? Nos dilemas, nos conflitos e milagres, vence provas do cuidado e da providência de Deus. Então, nas histórias que lá estão descritas, nós estamos vendo Deus cuidando e Deus providenciando coisas para o seu povo. Já a literatura poética e sapiencial, que é a literatura de sabedoria, aponta para a sabedoria e verdades divinas. Então, nós precisamos entender que toda vez que estamos estudando um livro do Antigo Testamento, estamos vendo Deus em ação. Às vezes falamos sempre do personagem, esquecemos de falar de Deus. É Deus. Deus trabalhando através daquela vida. Não é aquela vida fazendo proezas por si mesmo, mas é Deus fazendo com um propósito dentro da revelação para apresentar Jesus Cristo, seu Filho, que é a solução para os problemas da humanidade. Lição 10. As profecias despertam e trazem esperança. Nesta lição estudaremos a profecia bíblica no Antigo e no Novo Testamento. Os profetas foram pessoas escolhidas por Deus para anunciar a sua revelação. A mensagem profética tinha um propósito de gerar despertamento, arrependimento ou fortalecimento da fé e da esperança. Então, qual é o propósito da mensagem profética? Gerar despertamento, arrependimento, fortalecimento da fé ou da esperança. Dada a sua importância, estudaremos a ação ministerial dos profetas maiores e menores que se dirigiram aos hebreus e a outras nações. Também veremos o conteúdo de Apocalipse, visto que se trata de uma mensagem profética direcionada à Igreja de Cristo. Ou seja, esta lição aqui, ela vai fazer um panorama em relação aos livros proféticos e vai colocar Apocalipse porque também tem a ver com uma profecia. Lição 11, Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Tem a ver conosco, pentecostais. Nesta lição temos como propósito destacar que a ação do Espírito Santo na vida de Jesus em Lucas e da igreja em Atos, com a finalidade de capacitá-la para a proclamação do Evangelho em continuidade ao ministério de Jesus. O que eu e você estamos fazendo? Estamos continuando o ministério que Jesus iniciou. Ou seja, não é uma carreira solo, não é algo que eu comecei, que eu sou o pioneiro, que eu comecei do zero, não. Eu estou dando continuidade ao que Jesus começou, passou para os seus discípulos passaram para outros, e agora chegou a nossa vez. Então nós estamos dando continuidade ao que Jesus começou. Veremos que esse modo de viver serve de modelo para a igreja dos dias atuais. Que modelo? Assim como no início da igreja, os crentes atuais precisam buscar o batismo no Espírito Santo como revestimento de poder do alto para realizar a obra de Deus e alcançar uma vida cristã vitoriosa. Então, assim como lá em Atos é mostrado o batismo do Espírito Santo, nós também precisamos buscar este batismo. Lição 12.
As epístolas instruem e formam os cristãos. A grande pergunta é, se as epístolas instruem e formam os cristãos, por que tão poucas mensagens, pregações nas epístolas? Às vezes as pessoas estão tanto lá no Antigo Testamento e não falam nada sobre as epístolas, não pregam sobre as epístolas. Poucos são os pregadores que pregam sobre as epístolas, e quando pregam textos que são bastante lidos e conhecidos, mas não se faz uma exposição sobre algumas epístolas. Isso é muito importante. Aqui no canal eu tenho Expondo as Escrituras com a primeira carta de Pedro. Vou expor outras cartas, mas agora estou na carta de Pedro. Você pode assistir e você vai verificar como você vai aprender a palavra de Deus. A lição dessa semana tem como proposta, essa lição aqui, as epístolas instruem e formam os cristãos, ela tem como proposta apresentar o conjunto de doutrinas entregue à Igreja do Senhor por intermédio dos autores das epístolas do Novo Testamento. Paulo, Tiago, Pedro, enfim. O conteúdo dessas epístolas tem como função instruir e formar os crentes no que diz respeito à fé cristã. Se tem como objetivo instruir e formar os crentes, por que não são ensinadas? Por que não são pregadas? Bem como prepará-los para o encontro com o Senhor por ocasião do arrebatamento da igreja. A falta de estudar as epístolas faz com que muitos cristãos tenham uma mentalidade que a igreja não tem que passar por luta, não tem que passar por prova. Aí as epístolas falam sobre isso, que você vai sofrer, que você vai ser perseguido, que você precisa perseverar, que você não pode mudar a sua conduta cristã só por causa das circunstâncias desfavoráveis. Tudo isso está nas epístolas e nos evangelhos quando Jesus ensina a seus discípulos. Mas a gente pega, omite isso, vamos para o Antigo Testamento, não vamos deixar de falar do Antigo Testamento, mostramos as proezas dos personagens do Antigo Testamento e não mostramos a realidade da vida cristã de acordo com o Novo Testamento. Lição 13, a lição de fechamento, a leitura da Bíblia e a educação cristã. O objetivo dessa lição é mostrar a importância da Bíblia como uma ferramenta de ensino, aprendizagem para a vida. Como praticar a palavra de Deus sem antes compreendê-la? É uma pergunta. Como é que eu vou praticar se eu não entendo? Por isso, mais do que ler, é vital estudar as Escrituras, que é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir e para nos instruir em toda a justiça. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16. Excelentes lições para esse primeiro trimestre de 2022. Que possamos compreender que, independente do tempo de conversão, precisamos continuar aprendizes do Mestre e dos Mestres por toda a caminhada cristã, através do estudo de sua palavra. Todos nós somos discípulos, estamos dentro de um discipulado, em graus diferentes sim. Ninguém deixa de estar participando de um discipulado, porque estamos sempre aprendendo. Agora vai chegar uma hora que nós também vamos ensinar, nem sempre como um professor, mas também como conselhos de vida, mostrando para pessoas como devem proceder. Então todos nós um dia temos que nos tornar um discipulador, não só um discípulo, mas um discipulador. Não só participamos do discipulado, mas também vamos discipular outras pessoas de formas diferentes, mas vamos contribuir com o discipulado de outras pessoas. Portanto, a escola dominical é, além de uma dádiva e privilégio, uma necessidade para todo cristão. Não digo nem só a escola dominical, mas pregações que tenham como base exposição bíblica, ler, explicar o texto e aplicar o texto, e eventos de ensino que promovam o conhecimento sobre Deus para que as pessoas aprendam as verdades de Deus e possam usá-las no seu dia a dia. Aguardamos ansiosos a chegada desse novo trimestre. Amém. Então, está aí o panorama do novo trimestre de 2022 das lições bíblicas adulto CPAD, a nossa escola bíblica dominical que terá como tema a supremacia das escrituras. É pura bibliologia dentro da teologia. Eles começaram, eles estão lançando um novo currículo da EBD, estão começando pela primeira matéria que se dá no curso de teologia, que é bibliologia, estudo
tudo sobre as Escrituras. Que venham mais matérias dentro da teologia, porque eu sei que vai enriquecer o nosso conhecimento e o nosso crescimento em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor continue nos abençoando e eu aguardo você lá. Mas não esqueça, tá? Aqui no canal nós temos o Expondo as Escrituras. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você possa acompanhar e possa também crescer na graça e no conhecimento. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de fazer esse panorama, Senhor querido, sobre o novo trimestre de 2022, que vamos falar sobre a supremacia das Escrituras. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos capacite a cada dia a aprender a Tua palavra, a amá-la, em nome de Jesus. Espero vocês no próximo trimestre, em nome de Jesus.